Opa, Felipe, boa tarde, meu amigo, tudo bem? Espero que sim. Bom, venho finalmente trazer a apresentação. 13 dias, foi prazo relâmpago, mas consegui fazer um bom trabalho para você aqui. Aí vem aí apresentar a nossa proposta para um salãozinho de festas, né? No terreno de 8x24, ok? Bom, eu sempre começo minhas apresentações pela foto do existente. Tá? Isso aqui foi a foto que eu tirei no ano passado, quando a gente fez a primeira visita, antes da gente iniciar o trabalho. Tá? Então, essa árvore já foi removida, tudo já foi limpo, e o terreno é essa metade da direita aqui. Então, a gente tem esse vizinho com esse muro aqui, e do lado de cá, o terreno livre ao lado não tem um muro de divisa. A gente vai fazer o primeiro muro de divisa aqui, com esse lado de cá. Tá? Essa é a visão dos fundos do terreno. Olhando pela frente, o terreno fica aqui do lado esquerdo, então, aqui dessa coluna para cá, né? E o muro do terreno está recuado em relação à calçada, tá? Que é usual aqui de 1 metro nesse local. Tá? A gente pode reparar aqui que tem uma diferença de altura entre o terreno e o nível da rua aqui, inclusive os vizinhos têm uma escada. A gente vai demolir esse muro, vai avançar com ele aqui, o espaço que você tem direito aqui, né? E vai fazer uma rampa de acesso para entrar, que dê para entrar a pé, confortavelmente, mas também dá para entrar de carro quando necessário. Nosso lote é até essa metade de cá, tá? Então tem aqui, ó, essa letra M, mais ou menos a metade do muro, mais ou menos aqui tem a marcação, tá? Então vou passar para as fotos no mesmo ângulo, tá? Esse ângulo é esse ângulo. Então a gente vai, só que vai vir aqui na frente assim, tá? Então, ó, isso aqui tá na frente alinhada, calçadinha estreitinha aqui com 1 metro, tá? Um portão de correr por fora, porque por trás do portão tem a rampa, né? Um número aqui, a numeração grande aqui, para poder chamar a atenção no nível da altura dos olhos de quem passa na rua. Então é uma maneira de identificar pelo endereço, né? Que é a estrada do Coafá 173, ok? Na parte de cima eu optei por utilizar um revestimento acetinado, um porcelanato acetinado, tá? Parecido com o desenho que tem na casa do seu pai, porém sem aquele brilho, porque aquele brilho quando suja fica feio, então o acabamento fosco fica melhor, tá? Intercalei com revestimentos pretos aqui, fazendo essas faixas, tá? Para trazer um pouco de movimento, um pouco de contemporaneidade para a fachada, ok? E fiz o nome Coafá em letras maiúsculas, tá? Quadradas, ok? Em alto relevo de 5 centímetros e lounge em alto relevo de 1 centímetro, com uma letra mais escrita, criando essa identidade. Aqui em cima do portão eu preciso ter um trilho, ok? Como eu preciso ter esse trilho, ia ficar feio o acabamento se eu parasse com esse trilho aqui. Então fiz um elemento de alvenaria que atravessa de fora a fora e criei aqui um topo para um embasamento da parte da altura do portão, ok? E esse topo aqui, ele avança para fora da edificação 15 centímetros, o suficiente para a gente colocar aqui por baixo a guia, né, o trilho do portão, e por cima a gente pode colocar uma luz, alguma coisa aqui para iluminar esse nome à noite, uma fita de LED aqui de baixo para cima, ou alguns spots blindados aqui para acender essa testa com o nome Coafá Lounge, ok? Lá em cima um guarda-corpo de vidro baixinho, em cima de uma mureta, que dá o total de 1,20 de altura de guarda-corpo, e o vidro aqui em cima é pouquinho, para não ter que fazer tudo de vidro. Então as pessoas estiverem aqui, isso aqui está na altura acima da barriga da pessoa, tá? E o vidro protege um pouco mais, chega a 1,20, que é uma altura de balcão alto, ok? Essa é a nossa proposta para a fachada. Assim que a gente entra, a gente tem uma rampa, eu fiz uma rampa bem confortável, tá? Bem mais confortável do que os exemplos que a gente tem aí na região, então vai ser muito mais confortável de subir a pé. E ainda assim eu atravessei, tá? Aqui é como se fosse aquelas lixas, né, que cola na escada para a pessoa não escorregar, cola na ponta do degrau. Então a gente faz aqui algumas lixas aqui, quando as pessoas subirem terem uma boa aderência aqui, tá? E ser seguro, tá? Rodapé de 20 em tudo, e na parede principal aqui à esquerda, que é a parede da mesa do bolo, a mesa decorada, a gente entra com esse revestimento da fachada, para o interior e o exterior se conversarem.
Assim que a gente termina de subir a rampa, a gente já tem a mesa do bolo logo de frente, o local para o kit de Provençal, e de frente para ela aqui, né, à direita, essa menorzinha, é a mesa dos presentes, né, a mesa do livro para as pessoas assinarem, para deixar recado para aniversariante e tudo mais, e o local para decoração de arco de bola, tudo mais, né, de frente. E o bolo fica aqui com outra decoração atrás, na parede de porcelanato, que é bem mais simples de se colar coisa e depois conseguir remover uma cola, de limpar. Tá? As paredes pintura branca com rodapé na cerâmica alta, o chão tudo em cerâmica 70x70 retificada, que é um revestimento fácil de você encontrar, que não é tão caro. Tá? Assim que a gente avança daqui ali para frente, a gente tem o salão, a área de salão. Tá? Cabem 10 mesas aqui nesse salão, ou seja, 40 pessoas nessas mesas. Eu optei por mesas dobráveis, porque é mais fácil de você guardar num depósito, caso não vá utilizar todas, precise remover para não ficar jogado num canto, como fazem geralmente nos salões. Tá? E aqui, ó, por trás dessa parede, quando eu avanço aqui ela some, né? Mas eu pulei ele para frente. Mas por trás dessa parede é a cozinha, tá? Que fica aqui, ó, à direita. Então a gente tem um balcão com 3 banquetas aqui, dividindo o gourmet, para alguém ficar aqui mais próximo ao churrasqueiro e tudo mais. Tem a churrasqueira aqui nessa divisa de ambiente, tá? Eu pus uma TV grande de 85 polegadas, ela tem 2 metros de largura, então é uma TV que de qualquer lugar de salão, de qualquer mesa você vai conseguir assistir, né? Então pode ser utilizado para passar vídeo de debutantes, de quem está fazendo aniversário, dos noivos, do que for, mas também pode ser utilizado para botar uma música passando um clipe na TV, colocar um negócio numa festa infantil, né? Um negócio de desenho animado passando para as crianças, ou até um futebol para o pessoal que aluga depois do campeonato de futebol que joga no domingo de manhã, aluga, passa o dia com a família, faz um churrasco no final do dia, né? Assiste o jogo no final do dia, no final da tarde. Então essa TV aqui é mais uma alternativa de lazer, né? E aí quando a gente olha ao contrário, ali está, né, a descida lá, ó, na rampa. Lá atrás, ó, eu tenho a entrada para os banheiros do lado da rampa, a subida da escada ali, e a parede que divide aqui, né, eu tenho a área gourmet, que eu tenho uma boa churrasqueira, uma pia com uma prateleira de inox em cima, um fogão industrial, tá? Eu vou avançar mais lá para perto agora. Eu tenho tanque para gelo e bebida aqui, eu tenho uma geladeira, tá? E tenho um micro-ondas aqui em cima, porque às vezes a pessoa precisa descongelar uma carne para botar na churrasqueira, alguma coisa assim, o micro-ondas é muito útil, né? Então eu coloquei ele aqui em cima, tá? Agora, voltando para cá, ó, do lado da geladeira, entre a geladeira e o fogão, tem uma porta, que eu acesso essa área aqui, ó, que fica embaixo da parte alta da escada. Aqui dentro eu tenho um tanque, um local para você lavar pano de chão, lavar um rodo, alguma coisa que usou, um mop, né? E também para guardar uma escada para manutenção, para você trocar as lâmpadas, para você guardar vassoura, rodo, pá, saco de lixo, material de limpeza. Esse aqui é o depósito, fica no fundo do gourmet, bem reservadinho, tá? Tem uma coifa aqui que a gente coloca em cima desse fogão industrial e puxa aqui para dentro da churrasqueira e aproveita uma saída só de chaminé, tá? Tenho, logo após a escada, né? No próprio corredor eu tenho um lavatório duplo, tá? Porque é um corredor largo de 1,5 m para uma cadeira de roda poder manobrar aqui, entrar, sair, ser bem confortável, tá? Tem um banheiro masculino e um feminino, ambos que tem cada um 2 pontos de banheiro, né? De esgoto. Então no feminino eu tenho 2 vasos sanitários e tenho um chuveiro. No masculino eu tenho um vaso sanitário, 2 mictórios e um chuveiro, tá bom? Eu botei o masculino mais para frente e o feminino mais para o fundo para ficar um pouquinho mais reservado. E utilizei o mesmo revestimento da churrasqueira para fazer um destaque aqui nessa parede do fundo. Daqui eu já vou lá para a área externa, tá? Na área externa eu tenho um pergolado metálico preso com cabos de aço, para ele poder ser um pouco mais em conta, tá? E um fechamento em vidro por cima, tá? Um vidro com película aqui. Isso aqui é para deixar a luz natural entrar no salão e para proteger de chuvas de vento, tá bom? Semi-embutido embaixo disso eu tenho aqui um conjunto, né? Um sofá, 2 poltronas de Vime, uma mesa de centro com os puffs para as pessoas sentarem, né? E quando eu olho ao contrário eu tenho aqui um painel ripado cimentício, tá? Que a gente compra aí essas placas de cimento para assentar no muro como se fosse um porcelanato, ele é ripadinho, para criar um espaço instagramável. Então as pessoas podem parar aqui,
para tirar foto, tudo mais. Eu trago o nome do salão aqui para dentro também, né? E eu tenho um espaço livre aqui que ainda pode se colocar mais mesas em dias de sol, ou pode colocar um pula-pula, o que for. Nesse cantinho aqui, a portinha branca, ó, de alumínio ventilada, esconde o local onde a gente guarda o gás e por onde descem os tubos de calha aqui do fundo e do banheiro da suíte, tá? Enquanto aqui, atrás dessa parede aqui do lavatório dos sanitários, eu também tenho um shaft, que é um espaço oco por onde descem os tubos da calha da frente e do banheiro unissex lá de cima, tá? Então, olhando por aqui, a gente pode também observar a fachada que eu tenho aqui, ó, para o salão, né? Eu tenho um guarda-corpo até meia altura em vidro e em cima dele eu tenho uma janela para entrar bastante iluminação e ventilação, tá? Isso aqui, a medida disso aqui é calculada, é 1/8 da área do piso, essa porta e a porta da frente, para manter uma boa ventilação e iluminação interna lá nesses ambientes, tá? Aí aqui já menor, tem a mesma largura que essa, 2 metros, tá? Só que não tem a parte inferior. É a janela do quarto, porque o quarto é menor do que o salão, e aqui a janela do banheiro dessa suíte, tá? E aí a gente tem aqui, ó, preso por cabos de aço, esse pergolado aqui com fechamento superior em vidro, tá? Lá em cima eu optei por pintar só o forro do beiral do telhado em preto e a calha em preto, e utilizar aqui também essa estrutura em alumínio, aqui em metal, que for para segurar esse pergolado, também em preto, para compor aqui com esse Coafá Lounge e com a nossa fachada. Eu vou voltar lá nela, desculpa, e com a nossa fachada que tem esse embasamento preto, que não vai deixar sujar tanto, né, aqui na altura da rua, por onde as pessoas passam, né, e o revestimento lá em cima cinza com os detalhes pretos. Então a gente criou uma comunicação com aquela fachada para dentro do projeto também, tá? Sempre prevalecendo com tudo em sua maior parte branco, para deixar mais amplo, é mais fácil em questão de manutenção, aceita retoque de pintura e tudo mais, mas entrando com os pontos em pequenas proporções em preto, cinza, né, para que a gente traga um pouco dessa identidade que você gosta. Fiz só um canteiro de 50, 60 centímetros, não me recordo ao certo, né, aqui nesses muros aqui de fundo, para poder não ficar tudo cimentado. A gente tem um pouquinho de vegetação quando a gente olha, traz um ambiente mais leve, né, mais bonito para também ser fotografado. Também entrego alguns vasos aqui, né, com algumas plantas de baixa manutenção aqui dentro, né. Só um segundo. Passando daqui, a gente vai para o pavimento superior. Essa é a vista assim que a gente sai da escada, tá? Então a gente tem 3 faixas de pintura preta de um lado, 3 faixas de pintura preta de outro. Pintura, né, dos dois lados aqui, fazendo essas equidistâncias, fazendo também aqui uma referência à fachada, tá? As faixas pretas no fundo cinza, né? O nome aqui já pode ser adesivado ou grafitado, não precisa ser em ACM, como lá na frente eu vou te recomendar, né? Mas aqui a gente resolve com pintura e adesivo ou grafite. Coloca 4 ventiladores de teto aqui. Vou até voltar no pavimento anterior. Ó, eu tenho ventiladores nessa parede aqui, né? Eu tenho 3 na parede da mesa do bolo. Pera aí, desculpa, aqui na parede dessa aqui da mesa do bolo eu tenho 3, e ainda tenho mais um aqui. Então embaixo eu tenho 4, tá? Lá em cima eu tenho mais 4 que aqui, ó. 1, 2, 3, 4 para distribuir para esse salão como um todo. Tá? Saindo da escada eu vejo mesa de sinuca, vejo totó, vejo ping-pong e lá ao fundo uma mesa de carteado próximo à janela. Tá? Então a gente tem um salão de jogos completo, além de um espaço kids para as crianças menores, com uma piscina de bolinha aqui embaixo, escadinha para subir, o brinquedão para subir, caminhar por aqui, descer de escorrega. E tenho 2 fliperamas. E eu tenho 2 fliperamas aqui para os adolescentes. Então tenho carteado para os adultos, ping-pong, totó e fliperama para os adolescentes e um brinquedão para as crianças menores. Então a gente tem um excelente salão de jogos com espaço kids, tanto para adultos quanto para crianças, que os adultos também acabam jogando, né, no fliperama, no ping-pong, no totó, tá? Olhando do lado oposto, né, também tem aqui um adesivo aqui nessa parede, fazendo
alusão aí ao cenário de fliperama e tudo mais, né? E ao fundo ali, como você me pediu para deixar sem porta, eu deixei o vão de uma porta de 3 metros, que é a área que eu tenho que ter de abertura de ventilação e iluminação, tá? Compondo junto com essa janela aqui, né, que tem do outro lado, é o que precisa para ventilar e iluminar conforme norma todo esse salão aqui, que é bem grandinho, tá? E lá fora eu tenho uma varanda, tá? Essa varanda eu fiz o telhado avançando, fiz a calha aqui que desce pelo shaft ali que fica dentro do banheiro e desce lá embaixo, por detrás do lavatório dos banheiros de baixo, né? Aqui eu tenho a janela do banheiro e aqui eu tenho um vão de passagem que você pode optar por fechar ou não e uma porta de vidro aqui, tá? E aí eu fiz esse beiral aqui com um telhado longo para chuva de vento não pegar ali na mesa de sinuca. Eu tenho 2 mesas bistrô aqui com 4 cadeiras, ou seja, 8 pessoas, e ainda tem ali um conjunto com um sofá para 2 pessoas e 2 poltronas, ou seja, mais 8. Só aqui já dão 16 pessoas. Lá embaixo, com a quantidade de mesas que tem, né, 10 mesas está dando 40, então 40 com 16, 56, mais 3 no balcão, é um salão para 60 pessoas nessa configuração que aqui está. E aí se você colocar mesas na área externa, tudo mais, você consegue aumentar essa lotação. Tá? Então dá para se apertar muito, colocar 100 pessoas aqui nesse salão, dá para fazer um bom evento aqui. Mas confortável eu diria que é um salão para 60, 70 pessoas com bastante folga. Tá? Acredito que as pessoas consigam usar como um clube isso daqui. E temos a suíte, né, que eu vou voltar aqui. A porta da suíte fica aqui, ó, no fundo, perto da mesa de carteado, perto da janela ali, por trás do espaço kids, tá? Isso aqui, assim que a gente entra pela porta, a gente tem uma penteadeira para aniversariante, menina principalmente, mulher, né, poder se maquiar aqui, tá? Uma cama de casal para poder dormir, um frigobar de apoio lateral ali, a cama de casal, cortina do piso até o teto para criar um ambiente aconchegante, tá? Um painel de TV com um rack aqui, e ali por detrás do painel de TV eu tenho um banheiro, tá? E de frente para a porta do banheiro aqui eu tenho uma arara, só para pendurar alguns cabides, tá? Com algumas roupas, para a pessoa poder se arrumar quando tiver em uma eventual festividade aqui, tá bom? Aqui acabam as fotos, eu vou passar agora para o modelo 3D, para a gente poder dar só uma rodada rápida nesse modelinho 3D, tá bom? Eu vou entrar pelo layout primeiro, porque não apareceram os banheiros, e também para entender melhor essa distribuição de todos os ambientes, tá? Então a gente ficou com 1 metro de calçada aqui, tá bom? A nossa construção tem 8, o nosso terreno, né, tem 8 metros por 24, tá? Isso aqui, ó, esse dentinho é o muro do vizinho. Do lado esquerdo aqui a gente só vai construir muro até o final do salão. Depois do salão a gente vai botar revestimento e tratar o muro do vizinho mesmo. Aqui a gente não precisa construir esse pedaço de muro aqui. Esses últimos 7,15 metros a gente não precisa construir. A gente só constrói o do fundo aqui e dá a volta pelo outro lado. Tá bom? Agora, entrando pela rampa, o que eu fiz? Eu fiz um trecho plano de 30 centímetros, como se fosse uma soleira, tá? E depois eu fiz uma rampa de 5 metros para vencer um vão de 95 centímetros, dá menos do que 30%, se eu não me engano, está dando 20% de inclinação, tá? E o seu vizinho aí, eu acho que ele tem uns 35% de inclinação. O seu vizinho que tem a rampa bem inclinada, é uma rampa bem desconfortável. Deve até arrastar fundo de carro se o carro for baixo. Essa tua rampa aqui fica confortável para subir a pé, fica confortável também para subir com o carro e não ter risco de arrastar o fundo do carro aqui, mesmo que esteja pesado, carregado, tá? Aí a gente tem essa rampa, quando chega aqui em cima a gente já está 95 centímetros mais alto que a rua, tá? Vou começar aqui pelo início, ó, eu virando à direita eu já saio de frente para a escada. Essa escada ela sobe, vira e vira assim. Então embaixo dessa segunda parte da escada eu tenho tanque, um lugar aqui para rodo, vassoura, e um depósito abaixo da escada que a gente consegue acessar por aqui, tá? Pela cozinha. Ao lado aqui da escada, nessa escada fica embutida entre 3 paredes, eu tenho aqui, ó, uma parede afastada da parede de fora, e por aqui por dentro desse espaço a gente passa tubulação de esgoto, tubulação de calha, passa tubulação de elétrica também para poder subir, descer conduíte, alimentação. Então isso aqui é um shaft, tá? A gente utiliza isso aqui para passar as tubulações. Eu só precisava de um pedaço pequeno, mas eu ia acabar criando um dente atrás da minha bancada. Então eu fiz um shaft grandão e a gente fica com essa folga de espaço aí, tá? Para não ficar com tubulação também embutida em parede de vizinho, principalmente tubulação de descida de prumada de esgoto, tá bom?
Bom, passando aqui para a parte de baixo, né, a gente tem dois banheiros, tá? Eu vou pegar aqui, tá oculto aqui, eu vou acender aqui para a gente ver. Ó, os chuveiros, ó, eu tenho 2 chuveiros, tá? No feminino e no masculino. E aí aqui no masculino eu tenho 2 mictórios e uma bacia sanitária dentro de uma cabine e um banheiro dentro de uma outra cabine, um chuveiro, tá? Para funcionar como banheiro e como vestiário. E no feminino eu tenho um chuveiro dentro de uma cabine, eu tenho 2 vasos dentro de cabine, mas eu tenho uma cabine maior aqui, onde eu tenho um trocador de fralda para bebê, tá? Foi o lugar que eu consegui colocar, que ficasse privativo, que não ficasse muito invasivo, não ficasse desconfortável. A mamãe entra aqui, fecha a porta e tem a privacidade para cuidar do bebê, uma lixeira grande do lado para jogar a fralda, tá? Então acredito que aqui ficou bem interessante para isso aqui funcionar, tá bom? Então esses são os 2 banheiros, os 2 banheiros e vestiário, né? Eles têm 2,30 por 3 cada um. Fica tranquilo que depois eu vou te passar todas essas medidas em projeto, tá? Isso aqui é mais para você entender a distribuição dos espaços, me dizer o que você acha e a gente trabalhar isso daqui para poder depois eu fazer a medida quando você aprovar o projeto, tá? Então, subiu a rampa aqui, ó, a parede aqui que divide a cozinha para a área do bolo, né, da decoração de festa, tudo mais. Então tem aqui, ó, 2 mesas, mais 2 mesas baixinhas, mais 2 mesas menores ainda, vasos de planta com decoração, tudo mais para ficar aqui atrás. Aqui é a mesa do bolo, a mesa decorada, as coisas, né, os docinhos, as decorações. Aí aqui atrás dessa parede aqui a pessoa pode prender decoração na parede, num porcelanato lá, pode colocar com adesivo, dupla face. Aqui nessa outra parede já é a parede da mesa lá do livro de recordações, né, de assinatura, dos presentes para colocar aqui também, ou para colocar decoração, o que for, tá? Mas então reserva logo esse pedaço, logo na chegada você chega na festa, literalmente pela festa, e o lazer fica um pouco mais privativo, mais ao fundo. Eu distribuí 10 mesas de 4 lugares, ou seja, 40 cadeiras, mais 3 aqui, então 43. Além de mais 4, 5 lugares lá fora, só aqui embaixo já dá praticamente 50 pessoas, colocando mesas em dia de sol, aqui a gente passa de 65, 70 pessoas, tá? Então, a gente passando por aqui, né, por essa área, a gente chega na área das mesas e a gente tem aqui a cozinha. Essa cozinha eu tenho um tanque de bebidas mais próximo à área das mesas, para ser mais fácil de buscar essas bebidas. Ao lado disso, desse tanque, eu tenho um freezer horizontal pequeno, de uma porta só, e ao lado eu tenho uma geladeira, tá? Em cima do freezer aqui eu tenho um micro-ondas, do outro lado eu tenho a churrasqueira, a pia e um fogão industrial, tá? E ao fundo eu tenho a porta que acessa aqui o serviço, e atrás da porta aqui eu tenho toda uma área para guardar a mesa. Quando a pessoa não quiser alugar suas mesas, você abre aqui, bota aqui e tranca. Guarda os seus produtos de limpeza, itens de manutenção do salão, que é itens exclusivamente para uso de manutenção, não para quem aluga, tá? E eu tenho aqui um balcão dividindo com as cadeirinhas, né? Como você tinha me pedido, se eu gostaria de um balcão dividindo, aproveitei e coloquei esse balcão com assentos, ok? Passando para a área dos fundos aqui, eu criei um dente na edificação, um armário embutido, que dentro desse armário eu desço tubo de calha, desço tubo de esgoto e subo também alguma coisa que eu possa precisar, tá? Isso aqui a gente pode fechar com drywall ou até deixar exposto, tá? E aí eu coloco aqui, ó, um bujão de gás, tá? Você tem que fazer uma instalação que passe pelo piso e vem até aqui nesse fogão, tá? Mas esse bujão de gás fica escondido no armário ventilado, não dentro de um ambiente fechado que pode dar risco de acidente, tá? Isso aqui também é norma, eu não posso ter o bujão de gás dentro aqui do ambiente, ele tem que ficar fora. Então o que eu fiz? Botei ele embutido no corpo da edificação, mas fechado para dentro da edificação, com portas ventiladas para fora, que ele fica escondidinho, fica organizado. Se você não quiser colocar o bujão de gás, você passa a instalação e quem aluga leva o bujão de gás e coloca o bujão de gás ali naquele armário lá no fundo. Mas eu te recomendo fortemente de colocar esse bujão de gás aí e diluir o custo desse bujão de gás no valor do aluguel. Assim te evita problema com manutenção, o pessoal estraga a válvula, sempre tem algum problema, sempre dá alguma coisa. O bujão sendo seu, você bota um de 45 quilos aqui, industrial grandão, e vai durar muito e muito tempo. E o próprio salão paga por isso.
tá? Não temos porta aqui nesse fundo, então é um vão de passagem aberto, tá? Eu deixei esse vão com 3,80 m, é um vão bem generoso, mas não muito grande, eu não abri de fora a fora, porque senão estruturalmente isso acaba ficando caro, tá? Passando aqui para fora eu tenho todo um deck, né, de cerâmica, tá? Eu tenho um sofá de 3 lugares, 2 poltronas, um vaso decorativo. Aqui tem puffs que espalha, sentam mais 2 pessoas, uma mesa de centro, tá? O cantinho instagramável é aqui. Você pode ter ou um pula-pula ou mais 6 mesas aqui, tá? Nessa área. E ainda tem um belo jardim aqui de fundo, tá? Para contornar o espaço de lazer como um todo. Uma piscina que eu achei razoável, o tamanho de 6 metros por 2,50, tá? O chuveirão aqui ao fundo, até com um nichozinho no muro para apoiar um sabonete, para botar alguma coisa ali, a pessoa quando quiser tirar a água de cloro do corpo poder até se banhar aqui também, levanta mais essa possibilidade. E aqui a tampa da casa de máquinas, tá? Subterrânea, ok? Passando para o segundo pavimento, a escada ela vem lá de baixo por aqui, vira assim e sobe para cá, tá? Mesma cerâmica 70 por 70 no chão, a gente tem a sinuca, tem o totó, tem o ping-pong, tem a mesa de carteado, tem o brinquedão e tem os fliperamas, tá? É um senhor salão de jogos. E aqui na área da frente temos 2 mesas de bistrô com um conjuntinho para 4 pessoas, tá? E ao fundo aqui temos a suíte com cama, frigobar, painel de TV, como eu já apresentei, né? Uma penteadeira para debutante, noiva, aniversariante, mulher se arrumar, uma arara para pendurar os cabides com roupas, tá? E aqui pia, vaso e a área do chuveiro, ali o chuveiro ficou apagado, mas ali a área do chuveiro. E aqui um shaft para embutir a tubulação da calha que entra por aqui e desce, o ralo do box, os tubos de esgoto aqui do vaso, da pia, tudo desce por isso aqui, tá? Por dentro desse shaft que eu criei. Agora eu vou ocultar o segundo andar, ó, e cai lá embaixo, dentro daquela casa do gás, né? Ó, e a gente pode só isolar esses tubos lá dentro, tá? Falando no outro shaft que temos, ó, aqui a gente tem um shaft da passagem do tubo da chaminé da churrasqueira e do fogão de exaustão da cozinha, tá? Eu criei um dente aqui, afastei esse brinquedão para frente, tá? E aqui mais à frente, ó, eu tenho um banheiro que serve como unissex com um mictório e uma bacia sanitária, tá? E aqui eu tenho uma piazinha, você abre o banheiro, você entra, você tem a cabine com vaso separado, uma janela grande e alta aqui para dar privacidade, e no fundo desse banheiro eu criei um shaft. Esse shaft que atravessa a edificação e vai até lá embaixo, olha lá, atrás do lavatório dos banheiros de baixo. Então a gente tem a passagem das tubulações aqui, né, por esse espaço, ok? Bom, basicamente é isso. A fachada aqui, ó, eu tenho uma mureta, né? Aqui eu fiz uma mureta de 70 centímetros com um guarda-corpo de 50 de vidro em cima dele. Então 70 de alvenaria e 50 de vidro, para não botar tanto vidro, não ficar tão delicado, mas para criar um detalhe elegante lá para quem vê de fora, quem vê pela rua, né? Não ficar aquele paredão alto demais, que já está bem alto, já é um paredão por ter a diferença de nível de altura e 2 pavimentos, né? De 4,80 metros. Então eu estou diminuindo isso aí, que passaria de 5 metros, né? Para poder deixar um pouco mais leve essa nossa fachada, ok? Aqui, ó, um detalhe em alvenaria preto que avança de fora a fora, avança para cima da calçada como se fosse um beiral, tá? Para poder prender aqui o trilho do portão aqui em cima, a guia do portão aqui em cima, e ficar bem disfarçado. Aí você tem esse portão de pedestre que infelizmente tem que abrir ou para fora ou correndo, não dá para abrir para dentro porque é uma rampa, né? E um portão de correr por fora, que eu acredito que vai ser o que mais vai ser utilizado. Vocês vão arrastar esse portão para o lado, vai deixar aberto, as pessoas vão chegando para as festas. Talvez nem use um portão de pedestre aqui, só um de correr mesmo, para funcionar a abertura desse espaço aqui sem ter risco de abrir e acertar uma pessoa que está passando na calçada, né? Mais o que? O telhado
Esse telhado ele é um telhado de 2 águas, ele cai para frente e para trás. Essa parte aqui do fundo tem 80 e tantos metros quadrados, quase 90 metros quadrados, o que é o suficiente para a descida de tubo de calha de apenas 85 metros quadrados. Um tubo de calha de apenas um tubo de 100 milímetros já é mais do que o suficiente para conter a água desse telhado. Ali sai a chaminé lá da cozinha, né, que é a churrasqueira e o fogão. Tá? Essa parte mais alta aqui é onde fica uma caixa d'água de 2.000 litros e a parte aqui é o telhado que cai para frente. O telhado da caixa d'água também cai para frente. Aí eu vou ocultar as telhas. Tá? A gente tem uma estrutura metálica, tá? Treliças reforçadas e perfis de 3 polegadas para segurar um telhado de sanduíche. Tá? A inclinação do telhado fibrocimento não funcionou legal, então ou um telhado sanduíche ou um telhado metálico com um isolamento de forro duplo, né, com 2 camadas de isolamento, por exemplo, isopor e lã, ou 2 camadas de lã, ou um isopor grosso, como um isopor de laje, por exemplo, acaba sendo mais caro, mas para poder mitigar esse calor. Não pode esquecer de ventilar esse forro também, né? E aqui, ó, na parte mais alta, ó, eu tenho a caixa d'água, exatamente em cima da escada, tá? O lugar mais reforçado da edificação, porque tem 4 pilares bem próximos aqui, tá? Essa caixa d'água é acessada por uma portinha aqui por cima do forro, e a gente tem aqui, ó, no forro um alçapão. A gente levanta aqui um pedaço de forro, joga para o lado e consegue acessar aqui e entrar para fazer a manutenção dessa caixa d'água. É uma caixa d'água de 2.000 litros, ok? Está dentro desse castelo d'água. Ocultando o forro, o telhado e a caixa d'água, a gente tem aí, né, o vão da escada, que é o lugar mais reforçado, como eu disse, porque tem um pilar aqui, tem um pilar ali no canto, outro aqui e outro aqui. Então 4 pilares e 4 vigas bem próximo para poder sustentar o peso dessa caixa d'água, tá? E aí a gente tem aqui o espaço kids, o salão, a suíte, né? Só um segundo. Dentro da suíte tem aqui o banheiro, com janelinha para o fundo, por isso que a suíte e o banheiro fica aqui, para abrir essa janela, a ventilação deles para o fundo, tá? Aí o outro banheiro ficou aqui na frente da escada, que eu acabo abrindo a ventilação para frente, e a ventilação aqui pro salão eu fico por essa porta para a varanda aqui e por essa janela para o fundo. Você abrindo aqui no fundo, e mesmo que você tenha a porta abrindo aqui na frente, você vai ter uma ventilação cruzada, o vento vai conseguir atravessar aqui, vai ficar fresco, vai ficar bem arejado o ambiente, tá? E aqui na frente eu tenho essa varanda, né, que dá aqui para a rua, como você me solicitou. Falando em medidas, tá? Pegando aqui por fora da construção, a gente tem 13,70 metros, só um segundo, por 8, tá? 13,70 vezes 8 são 109 metros quadrados, só um segundo, 109,60 metros quadrados de área interna no segundo pavimento, tá? E de varanda, segundo pavimento, a gente tem 8, né, que era o que a gente já tinha medido, por 3, que dá 24 metros quadrados. 3 por 8, 24 metros quadrados. Tá? Passando para a parte de baixo agora, né, tendo em vista que a de cima já está toda apresentada, olha como é que funcionam os tubos de calha e a chaminé, né? O tubo de calha sai daqui, ó, desce por aqui, ó, e entra ali no shaft, tá? E o outro entra ali no armário, né? Vou ocultar os forros para ficar mais nítido o que está acontecendo, ó. A calha lá de cima passando aqui, ó, o tubo entra no banheiro por detrás da parede do chuveiro, que tem um shaft lá em cima também, e desce aqui por trás da parede aqui, que a gente fez uma segunda parede para esse lavatório. E o da frente também, do fundo, a mesma coisa, entra pelo shaft do banheiro e já desce lá embaixo no armário do fundo. Vou voltar aqui com o segundo andar. Ó, temos o shaft aqui, nessa alvenaria, né, fechando, escondendo aqui por onde descem os tubos, reduz um pedacinho do box. E a mesma coisa aqui no outro banheiro da frente, ó, temos um shaft que desce até o pavimento térreo. Okay? Deixa eu só fazer um ajuste aqui numa coisa que tem que ficar junto, tá? Vou ocultar agora o segundo pavimento que está visto, vou ocultar o forro, o teto, né, do primeiro lá embaixo, e aí temos
os jogos de mesa, tá? Aqui eram para ter 3 ventiladores, eu tirei sem querer, mas é um ventilador aqui nessa ponta, um aqui mais para o meio e um aqui no início da rampa, tá? E mais aquele quarto ventilador ali. Vou até colocar ao vivo aqui, para não ficar dúvidas. A gente tem um ventilador aqui no final, tem um lá no início e um que fique ao meio disso. Então 3 ventiladores aqui, mais um aqui, e a gente contorna toda essa área de salão, né, com ventiladores para melhorar um pouco a sensação climática, né? Bangu é quente. Então 4 ventiladores para o salão de baixo, 4 ventiladores para o salão de jogos em cima, tá? A gente tem, como eu expliquei, né, portão de correr. Você já entra numa rampa, você sobe a rampa, do lado da rampa aqui já é a escada para subir. Antes da escada, aqui na frente, de costas para a rua, a gente tem 2 banheiros. Esses banheiros vão ser feitos em ventilação mecânica, tá? O masculino com 2 mictórios, um bom espaço de circulação aqui, tá? Uma bacia sanitária e um chuveiro não elétrico, tá? Temos no feminino 2 sanitários com um trocador de bebê e um chuveiro para fazer também a função vestiário, ok? Revestimentos no banheiro, aqui eu tô com 1,90 m de altura, tá? Na cozinha aqui eu trabalhei também com 1,90 m, mas você pode optar por colocar 3 peças, 4 peças, de acordo com o tamanho da peça. Se a peça é 70 por 70, 3 peças dá 2,10 m. Coloca sem corte, 3 peças de altura, fica fácil para o pessoal que vai fazer a instalação, dá um aproveitamento bom das peças, não tem muita perda de recorte, né? A gente consegue um bom aproveitamento aí, tá? Não precisa ir até o teto com esse revestimento. Dentro dos banheiros, se você não for até o teto com o revestimento, a pintura tem que ser esmaltada, tá? E no forro você tem que ter a ventilação mecânica, ok? Os banheiros masculino e feminino aí com identificação nas portas, uma decoração aqui no acesso, tá? O lavatório fora para ser um só para os 2, tá? Temos aí, ó, a mesa do bolo, ó, tá vendo? A mesa para botar as decorações, tudo mais, o espaço aqui para aniversariante ficar na hora do parabéns, o que for, tá? De frente aqui a mesa dos presentes, o local para as bolas, tudo mais. Os jogos de mesa cercados pelos ventiladores, então sempre vai ser fresco aqui. A cozinha um pouco protegida, mas ainda assim integrada com a área do salão. E tem que ser muito bem resolvido isso aqui, né? Que é o fogão ficando mais ao fundo com uma coifa potente aqui, né? Uma coifa industrial, fogão industrial. Uma boa pia, tá? Eu tenho uma pia aqui de 2 metros, ok? E uma churrasqueira também confortável. Eu botei aqui uma churrasqueira de 90 centímetros. Dá para assar churrasco para 70 pessoas tranquilo, tá? Uma prateleira de inox em cima, que é mais higiênica, para poder apoiar temperos, apoiar condimentos, coisa que for usar aqui. Sem armário de baixo, só uma pia bem grande, tá? E embaixo aqui a gente coloca uma lixeira boa, tá? Do outro lado aqui, ó, geladeira, freezer horizontal, do pequeno, o tanque para gelo e bebida, né? E em cima um micro-ondas para atender aqui, descongelar uma carne, alguma coisa, tá bom? Ao fundo temos, né, na frente desse vão aberto, como isso aqui não vai ter porta, vai ficar aberto direto, é muito importante que a gente tenha uma proteção em cima. Então a gente tem aqui esse beiral aqui, essa marquise criada em estrutura metálica e vidro, que protege parcialmente aqui esse conjunto de área externa e que protege bem para não chover lá dentro uma chuva de vento. Tá? Tem as portas ventiladas escondidinhas aqui, né, atrás desse conjunto, por onde passa aqui, ó, onde a gente coloca um botijão P45, né, e coloca as tubulações que precisam descer lá de cima para poder fazer o deságue. E temos aqui no fundo, né, a piscina de 6 por 2,5, o chuveirão, casa de máquina subterrânea, um jardim contornando e o espaço instagramável. Agora vamos falar de tamanhos aqui, né, para saber metragem de área construída, tudo mais. Temos 16,85 metros por 8, então 16,85 vezes 8 dá 134 metros quadrados, 134,80 metros quadrados
de área interna construída no primeiro pavimento, tá? E temos de quintal nos fundos, tá? A área de 7 por 8, tá? Que dá 56 metros quadrados de quintal, tá? De área de lazer externa, que é o quintal aí dos fundos, tá? 7 por 8 é bem confortável, 56 metros quadrados. É 1/3 do terreno a gente separou para isso e 2/3 para o salão, já que é um salão de festas, né? Não é um clube, então a gente não pode colocar mais área externa do que interna, tá bom? Então a gente tem aí um total, vou fazer o somatório aqui para você agora, de 134,80 de área interna no primeiro pavimento, mais 109,60 de área interna do segundo pavimento, que totaliza 244,4 metros quadrados, tá? O seu previsto aí que você tinha feito anteriormente aí com a equipe orçamento era algo entre 200 e 210 metros quadrados, então a gente está aumentando aí alguma coisa na ordem de grandeza de 30 metros quadrados, além do que você já tinha tratado, 30, 35 metros a mais, tá bom? Mas antes seria uma construção em L, né? Seria uma construção um pouco mais até complexa de construir do que essa daqui. Que essa daqui se trata de um caixote, né? Caixote, um retângulo de 2 pavimentos. Então é uma construção mais simplificada, tá? O único desafio que a gente tem aqui é esse vão grande aqui de 8 metros, mas a gente suporta ele com uma outra viga aqui atravessada, fazendo esse apoio, e faz esse cruzamento dessas vigas aqui reforçado com vigas de 40, tá? A gente tem 3 metros pé direito, botando o forro vai ficar com 2,55, vai ficar bem confortável, tá? Bom, agora tá tudo falado, inclusive até questão de área construída, tudo mais, né? Espero que goste. Se tiver qualquer dúvida, me pergunte, não deixe de perguntar, tá? Eu vou mandar para você as imagens assim, ó, as plantas, perspectiva da frente, do fundo, tá? E as imagens renderizadas, tá? Se você quiser fazer algum ajuste, você precisar de alguma coisa, o momento é esse, tá? Você tem direito a pedir ajuste. Se tiver alguma dúvida, você me pergunta, tá? Olha ali no fundo, ó, o dentinho, que é o lugar onde fica o shaft dos fundos e o gás, né? Então me pergunte se tiver dúvida, me peça o ajuste, se quiser mudar alguma coisa, o momento é esse. Se não tiver nada a alterar, tá? Você aprova o projeto e eu faço a documentação, que é onde eu vou colocar isso em outro programa, por isso que eu preciso, se for ajustar tem que ser agora, se a gente se a gente não mudar agora e eu for para outro programa, depois é muito trabalhoso alterar, tá bom? Então eu estou aqui na etapa de modelagem, finalizei ela agora e te apresentei. Se você quiser algum ajuste eu faço agora. Depois que você me aprovar o projeto, eu vou para a etapa de documentação, que eu vou levar para outro programa e vou colocar todas as medidas, vou organizar tudo. Então eu preciso alinhar isso contigo direitinho. Se você aprovar, não tem mais direito a alteração depois. Se quiser fazer alteração, o momento é esse, tá bom? E como você optou pela modalidade simplificada, eu não coloquei a iluminação no teto, tá? Ainda dei uma boa aprofundada em decoração, e decoração não é incluso nessa modalidade, mas eu fiz um negócio bacana para você conseguir visualizar o potencial, tá? Se você quiser incluir a iluminação, incluir as tomadas, né? Mexer em decoração, aí a gente pode prolongar o trabalho, tá? Agora, se você quiser ficar na modalidade simplificada e você aprovar que eu procedo, faço as plantas com medida para construir, não incluso elétrica, iluminação, pontos de água, pontos de esgoto, mas de qualquer maneira eu já até deixei prevista a passagem do shaft, dos tubos do esgoto para ajudar você aqui, tá? Espero que goste, fico no aguardo do teu retorno, tá bom, meu amigo? E a gente se fala em breve aí para poder proceder às etapas. Forte abraço, excelente semana.